Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, vem até você trazer a reflexão desta segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, dia 20 de fevereiro de 2023. O Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículos 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo algum, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho que acabamos de ouvir, vemos que no nosso dia a dia, na planície da vida diária, que somos chamados a colocar em prática o que Jesus nos ensina. Ensina na montanha, no encontro com Ele, na oração, que é o nosso momento de intimidade com Jesus. Ele subiu a montanha com Pedro, Tiago e João, e lá se transfigurou diante deles, mostrando-lhes uma intimidade com o Pai e o mundo espiritual. Porém, foi quando desceram que surgiu a oportunidade para que Jesus revelasse aos demais o poder que recebera do alto. Aquele pai, ao mesmo tempo em que afirmava ter fé, também pedia ajuda a Jesus pela sua falta de fé. Nós também muitas vezes dizemos que temos fé, mas não assumimos a nossa fé. Por isso, quando nos dirigimos a Jesus com os nossos pedidos,
nós também ousamos dizer: se podes. Será que duvidamos do poder de Deus? A nossa fé no poder curador de Jesus é o princípio para que a sua obra aconteça em nós. E somente tendo esse entendimento, com ele, nós podemos também expulsar os espíritos maus que afugentam as pessoas as quais encontramos no caminho. Jesus pergunta: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. Meu irmão, minha irmã, há dentro de cada um de nós também, desde criança, algo que está mudo, fechado, lacrado, do qual não temos consciência. Desde cedo na nossa vida, nós vamos acumulando os espíritos do mundo que nos afastam de Deus. E quando percebemos, estamos possuídos pelo espírito que rege o mundo, e somente uma fé vigorosa e uma intimidade grande com o Pai nos podem ajudar a sair da escravidão e auxiliar a quem precisa de libertação. Meu irmão, minha irmã, somente Jesus conhece o profundo do nosso ser e apenas Ele pode nos pegar pela mão e nos ajudar a ficar em pé. Deus depende da nossa fé e precisamos também pedir como aquele pai: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, aos seus afazeres deste dia, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avante com Maria e São João Batista, sempre.